Então temos agora aí a fatoração por agrupamento, tá? Como que eu realizo, ou como que eu vejo uma expressão algébrica onde eu possa realizar a fatoração por agrupamento? Então, nessa minha primeira expressão algébrica, tá? Eu tenho 4 parcelas e nem todas as parcelas têm o mesmo fator comum, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vejo aqui, por exemplo, que na primeira parcela e na segunda parcela o fator comum é o A. Na terceira parcela e quarta parcela, o fator comum é o 5. Então, como eu devo resolver esse caso aí para que eu coloque ele em forma fatorada? Então, eu vou pegar essas minhas duas primeiras parcelas, meus dois termos, e eu tenho que o A é o meu fator comum. Então, pelo que nós vimos lá no fator comum, na fatoração por fator comum, eu coloco o meu A em evidência e multiplico pelos fatores, aqui o A que é fator comum, e multiplico pelos fatores não comuns que é o x menos o z, certo? Mais o fator comum nas duas últimas parcelas é o 5, coloco ele em evidência, multiplicando pelos fatores não comuns, que é o x e o z. Tá? Então aqui, ó, x e o menos z são os fatores não comuns. A partir de agora, me restam aí duas parcelas. A primeira e aí a segunda parcela. Eu consigo observar que o x menos z, ali entre parênteses, ele é fator comum nessas duas parcelas. Então, eu coloco aí o x menos z em evidência, multiplicando os fatores não comuns aí das parcelas. O a é um fator não comum e o mais 5 é o outro fator não comum. Então, eu coloco aqui a mais 5. Então, eu tenho que x menos z vezes a mais 5 é a forma fatorada dessa minha expressão algébrica, tá? Agora aqui, indo para o meu segundo caso, eu só vou fazer um detalhe aqui, ó. Eu vou fazer que 7 é a mesma coisa que 7 vezes 1, tá? E aqui, AB ao cubo, como aqui parece AB quadrado, eu vou deixar no menor expoente que aparece. Então, por exemplo, o A é elevado à primeira e aqui também é elevado à primeira. Então, não tenho problema de identificar o fator comum. Aqui eu tenho B ao cubo e aqui B ao quadrado. Eu preciso fazer uma quebra nesse B ao cubo, de forma que fique A vezes B ao quadrado. Perceba aí que vai aparecer B quadrado nas minhas duas parcelas, tá? Feita essa correção aí, não correção, não que esteja errado, mas feita aí arrumando esse detalhe, nós vamos aí olhar aí agora as parcelas que têm fatores comuns. Lembrando que nem todas têm o mesmo fator, né? Então aqui 7 e 7 e aqui AB ao cubo com AB quadrado. Então, reescrevendo com as minhas novas modificações, aqui eu tenho 7b mais 7 vezes 1 mais AB b ao quadrado, né, vezes b, porque seguindo a regra da potência aqui, ó, b com b quadrado multiplicando b, soma-se os expoentes, eu continuo tendo aqui, ó, b ao cubo, mais AB quadrado. Tá? Então, agora eu vou colocar em evidência as parcelas aqui em que eu tenho fator comum. 7b mais 7 vezes 1, eu consigo colocar isso em evidência, vai ficar 7 que multiplica b mais 1. Perceba aí que o 7 é fator comum dessas duas parcelas. Nessas duas parcelas seguintes aqui, o fator comum é o AB quadrado. Ah, então trago aqui o mais, né? AB ao quadrado, que multiplica. Quem são os fatores não comuns aí? O B mais. Tá vendo que eu trouxe todos os fatores aqui dessa parcela para a evidência? Quando não me restar nenhum fator aqui dentro, eu coloco 1.
tá? Então, eu tenho agora aí, ó, eu tenho duas parcelas. Uma delas é o 7, que multiplica b mais 1, e o ab quadrado, que multiplica o b mais 1. Os fatores comuns aí dessas duas parcelas são, né, no caso, né, pessoal, é um fator só. B mais 1, ele é um fator comum aí, ó, tanto nessa parcela quanto nessa parcela. E a gente viu que fatores comuns a gente coloca em evidência. Então, eu vou colocar aqui. B mais 1 está em evidência, que multiplica os fatores não comuns, que é o 7 mais AB quadrado, tá? Então, chegamos aí na fatoração da nossa expressão algébrica, tá? E o nosso último caso, que é essa expressão algébrica, tá? Então, perceba aqui que eu vou colocar, eu tenho aqui, ó, 3a ao cubo e 3ab, tá? Eu vou ter que fazer uma quebra nesse a ao cubo para com que eu tenha um a elevado a 1, igual acontece na segunda parcela. Então, vamos colocar aqui, ó, 3a, que multiplica a ao quadrado. Perceba que eu ainda tenho um a ao cubo, usando as propriedades da potência, mais 3ab menos 4a ao quadrado b, tá certo? Menos, eu vou fazer uma quebra nesse b, fazendo b vezes b, tá? Porque nessas duas parcelas, aqui aparece b elevado à primeira, e aqui não, aqui aparece b elevado ao quadrado. Então, por isso eu faço essa quebra, para que depois eu tenha um b como fator comum. Então, vou colocar aqui menos 4b vezes b. Tá certo? Então, colocando em evidência aqui os termos das minhas duas primeiras parcelas, aí nós temos 3, aqui ó, 3a e o 3a. Então vai ficar em evidência 3a, que multiplica a ao quadrado mais b. Aqui na segunda parcela, colocando aqui na cor verde, qual é o fator ou os fatores comuns? O menos 4 e o b. Então, eu trago para cá, ó, menos 4b, que multiplica os fatores não comuns, que é o mais a quadrado e o mais b. Me restam agora aí duas parcelas. Eu consegui fazer com que aquelas quatro parcelas se transformassem em duas. Tá aqui minhas duas parcelas. Quais são aí, ou qual é o fator comum? A quadrado mais b é o fator comum nessas minhas duas parcelas. Tá? Trazendo esse fator para evidência, fica a ao quadrado mais b, que é meu fator comum, que multiplica os fatores não comuns, 3a menos 4b. Então, segue aí a forma fatorada da minha expressão algébrica.